Salve, salve, rapaziada, meu nome é Pedro, estamos aqui para mais um vídeo no TV Avark e dessa vez a gente está aqui para poder fazer mais uma recomendação de anime. Eu já fiz uma recomendação de anime aqui, vou vir trazer outro e também é um Isekai, cara. Também é um Isekai. Eu tenho assistido alguns animes dessa temporada, para ser sincero, eu não gostei da maioria. Então alguns poucos que eu achei interessante e que talvez vocês pudessem gostar também, eu separei aqui para poder fazer uma listinha. Já trouxe um, não sei se foi semana passada ou retrasada, e estou trazendo outro agora. O anime da vez se chama Easy Going Territory Defense by the Optimistic Lord. Eu não sou muito bom em inglês, então talvez você não tenha entendido bolhufas do que eu acabei de dizer, mas o nome completo do anime vai estar aqui na descrição. É um anime que eu estou assistindo na Crunchyroll. Ele acabou hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo é dia, deixa eu ver aqui, dia 25 de março. Ele acabou hoje, a primeira temporada dele. Eu vi a temporada completa, eu achei ele bem legal do início até o final. É um anime muito leve, ele tem ali algumas peculiaridades, inclusive esse último episódio me fez quase chorar ali um pouquinho, porque ele é um anime que, embora ele seja muito leve, ele seja um anime muito bonitinho, ele tem algumas peculiaridades que pega ali no coração. Então, eu posso começar falando que ele é um anime, ele é um isekai genérico, mais ou menos. Se você considera genérico o bagulho do Isekai do que o de que alguém morre e vai para outro mundo e ganha um poder muito forte além dos outros e tudo mais, talvez você ache que ele é um genérico, mas a maneira como as coisas rodam em torno do enredo desse anime fazem eu acreditar que ele não é tão genérico quanto ele aparenta ser. E isso passa justamente pelos poderes do protagonista, porque alguns isekais, quando você vai ver o protagonista, você percebe que ele tem uns poderes extremamente roubados, absurdos mesmo. Então, é um cara que ele vira praticamente um semideus dentro daquele anime. Não é o caso desse anime, tá? Os poderes roubados do protagonista são poderes que eu achei, inclusive, muito interessantes, porque é um poder de produção. Como é que funciona esse poder? Esse poder é basicamente ele pega um material e ele consegue mutar aquele material para alguma coisa que ele queira. Então, se ele tiver, sei lá, borracha, metal e tanto, ele consegue produzir um carro. Então é basicamente isso. E por que eu achei legal? Porque isso, na minha cabeça, abre possibilidades para a gente ver um novo tipo de Isekai com uma nova pegada de produção e de revolução industrial, uma revolução tecnológica dentro de um mundo ali, teoricamente, Idade Média, que normalmente ele onde se passa uma temática de isekais normais. Então, assim como aquele anime do Slime, esqueci como é que é o nome, mas tem Seiya, uma coisa Slime. Assim como naquele anime, aqui percebe muito essa narrativa girando em torno da modernização da sociedade. Então, ali aqui tinha um clichêzinho ali no início da história em que ele é expulso da cidade natal dele pelo pai, porque o pai considera o poder dele de produção uma porcaria. Porque dentro dos poderes ali daquele mundo, é basicamente se você não tem o poder dos elementos, que é fogo, água e daquele que a gente está acostumado, se você não tiver esses poderes, você é considerado uma pessoa inútil com uma profissão inútil porque a sua habilidade é uma habilidade horrível. Então, ele é expulso de casa porque ele, teoricamente, ele é uma vergonha para esse pai dele, que é o Marquês. E ele é recrutado para uma vila horrorosa que tá toda acabada, que os moradores estão todos ferrados, estão sem comida, sem moradia direito. E aí o pai dele meio que manda ele como senhor dessa vila como uma punição, já que ele não iria matar o filho dele. Então ele manda para essa vila para ele ser meio que castigado por isso. Chegando lá, ele desenvolve toda aquela vila como uma mini cidadezinha dele, justamente com esses poderes dele de produção. Não vou entrar muito em detalhe aqui, porque obviamente é o spoiler se eu ficar falando tudo que ele faz para modernizar a vila, mas esse é basicamente a introdução do que acontece em torno desse anime. E cara, esse anime ele tem muita coisa, muita coisinha que é muito legal de assistir. O personagem principal, ele é um personagem bem interessante porque ele volta como uma criança, só que ele tem uma mentalidade um pouco mais de desenvolvimento. Então, tu vê que muitos dos momentos ali ele vai lidar com uma certa maturidade que não é compatível com a idade do corpo dele naquele momento, mas isso aí todo mundo que assiste Isekai já tá acostumado com essa narrativa. E eu particularmente gostei muito desse protagonista. Tem muito protagonista de Isekai que eu acho chato, que eu acho bunda mole, que eu acho, pô, totalmente, tipo,
sem sal pra assistir. E esse é um que eu achei legalzinho. Ele não é um dos meus favoritos, mas tá longe de ser um dos que eu detestei. Quanto aos personagens secundários, eles têm bastante participação nesse anime, muita mesmo. O mordomo tem muita participação, os cavaleiros têm muita participação, os amigos têm bastante participação, até os subordinados dele aparecem muito. Então, assim, a maneira como se divide a atenção do anime em outros personagens, eu particularmente achei muito legal. E mais uma vez fazendo uma referência aqui, uma citação ao anime lá do Isekai do Slime. E também faz isso, né? Ele também mostra os subordinados, os orcs, os goblins, os lobos. Então, assim, eu gosto muito da maneira como gira essa formação de reino, essa modernização de mundo. Eu acho bem legal a maneira como isso foi colocado como temática principal desse anime, pelo menos nessa primeira temporada. E aí a gente tem o par romântico do protagonista. O par romântico dele, na minha opinião, é 880. Por que 880? Porque ela é uma personagem muito calada, ela é uma personagem com muitos traumas, que é explicado ao longo do anime o porquê que ela é traumatizada. Só que por conta disso, ela é muito apagada no início. Ela é muito chorosa, ela é muito tímida, ela é muito triste. E aí você tem duas formas de enxergar isso, que é o 8 ou o 80. Ou você pode achar esse personagem um saco, porque ele é um personagem chata, ou você pode ver como eu vi, que é um personagem muito fofo que passou por muitos traumas e quando ela entra na obra, é meio que uma transição entre ela traumatizada e ela descobrindo que pode ser amada. Então, a partir do momento que ela entra no enredo da história, isso muda completamente e a maneira como se desenvolve isso eu achei muito legal. Inclusive, quando eu falei que eu quase chorei no último episódio, foi por conta de uma cena dela. Então, eu particularmente gostei muito dessa personagem, muito mesmo. Mas eu também entendo se as pessoas não tiverem de peito aberto pra poder aceitar o personagem e tentar entender muito a história do personagem, talvez vai achar ela chata. Acontece, pode acontecer. E o enredo dos dois é muito parecido, porque ela também tem uma habilidade considerada horrorosa. Ela também é expulsa de casa, mas ele expulsa de uma maneira diferente. O pai dela meio que obriga ela a se casar com esse garoto, porque eles querem fazer uma diplomacia ali entre senhores, ali entre territórios, para poder fazer uma aliança. E aí eles usam isso como um casamento político de duas pessoas dois senhores de terra que vão ali usar os filhos inúteis deles que eles consideram para poder criar uma aliança. Só que ela desenvolve uma habilidade de marionete que é muito legal, eu acho muito divertido. Em certo momento se mostra que assim como ele tem uma habilidade de produção muito forte, a habilidade de marionete dela é insana de forte também, é muito da hora de tu ver essa evolução da personagem. E todo o enredo em torno deles dois é muito divertidinho, é muito fofinho de assistir. Eu particularmente gostei bastante desse anime, então se você gosta de assistir aquele isekai mais leve, aquele isekai que não tem coisas tão pesadas, aquele isekai que não foca em harém, não vai focar em transformar o protagonista num deus absoluto. Se você quer ver um isekaizinho mais tranquilo, aquele isekai ali de fazendinha, aquele isekai que tu vai ver o protagonista cuidando da própria cidade, desenvolvendo baseado na mente dele aquilo que ele viveu na Terra atual. Esse é um anime pra você. É aquele animezinho gostoso pra você assistir 12 episódios, um por dia ali quando você tiver o seu tempo. Vale muito a pena. Fica aqui minha recomendação. Pra mim, um nota 8 de 10 ali. É um anime que passa tranquilo por cima da média e que dá pra se divertir legal. É isso, rapaziada. Se você quer assistir mais recomendações de anime, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificação sempre que um vídeo novo for postado. Assim como eu tô fazendo recomendações de animes, eu também vou fazer análise de alguns animes mais desenvolvidos, como o do Slime, que eu falei aqui, como Solo Leveling, como outros animes aí que são mais famosos, mais conhecidos. Eu vou fazer uma análise mais detalhada de alguns acontecimentos dentro desses animes e também de filmes, séries de maneira geral. Então, se você gosta desse conteúdo, não esquece novamente de se inscrever aqui no canal e recomendar aqui esse canal também para seu amigo, sua amiga que gosta de assistir. Então é isso, tamo junto. Um grande abraço, valeu, falou e fui.